O velho repartimento, ele surgiu em função da construção da Transamazônica, né? O governo federal tinha um processo de colonizar a margem da Transamazônica, né? Em 71, a Mês de Junho foi a empreiteira que ganhou a concorrência e ela se localizou nesse local, onde recebeu o nome de repartimento. Por que repartimento? Porque existe um rio onde as águas se dividem, né? E também é divisa com a área indígena. Uma outra coisa também, era um local onde os mariscadores de gato naquela época se reuniam, pegavam o rancho e lá eles se dividiam. Cada um para um lado, passavam 6 meses na mata, mariscando, como eles chamavam, a onça, o gato. E também os que extraíam a castanha do Pará também era um ponto de partida. Ali nesse rio repartimento, eles saíam para poder adentrar na mata para extrair a castanha. Então recebeu o nome de repartimento. Então, com a chegada da Mês de Junho nesse vilarejo, os funcionários foram fazendo barraco, pessoas que começaram a saber da empresa, iam para lá e faziam barraco. Aí fomentando a vila, né, em função disso, e com o projeto do governo federal de colonizar a Transamazônica. As pessoas que vinham de Goiás, do Piauí, de Minas, de outros estados, eles vinham diretamente para o vilarejo de repartimento, né? E ali, rapidamente, eles compravam um barraquinho ou construíam um barraquinho ali, sabe? E ficava ali, que eles vinham em função de receber uma terra ou ser assentado pelo INCRA, né? E foi assim que formou o repartimento, né? E esse vilarejo foi crescendo, né? A gente já tinha uma estrutura ali, tinha um comércio bom ali em repartimento, tinha as barraqueiras, tinha pessoal que trabalhava com mecânica de carro, de motos, hotel, restaurante, dormitório, padarias, tinha igreja católica, igreja batista, Assembleia de Deus, nós tínhamos um posto de saúde, nós tínhamos uma delegacia de polícia, nós tínhamos um colégio do MEC, nós tínhamos outro colégio do Estado, que é o José Cícero da Silva, e um grupo de madeireiros também que residiam dentro da vila e trabalhavam no correr da semana nos seus trabalhos, sabe? Então a cidade cresceu em função disso aí, em função do surgimento da Transamazônica com a colonização de reforma agrária do INCRA, sabe? E o pico seria de Marabá a Altamira, sabe? Então foi assim que o repartimento cresceu, desenvolveu, e estava todo mundo satisfeito, trabalhando, vivendo. A gente até pensava em fazer um plebiscito para que futuramente aquele local se tornasse, né, uma cidade futuramente. Primeiro, mas aí quando já estava dentro dos 12 anos, né, o projeto da barragem chegou. Em 78, 79, a gente nós colonos fomos surpreendidos com uma equipe do IBGE para realizar o censo econômico, e eles contrataram uma empresa por nome Basevi para fazer o recadastramento, fazer o censo econômico. Baseado nesse censo, que eles pegaram todo mundo despreparado, sem experiência de nada, foi que eles formalizaram os processos indenizatórios, sabe? Então, nesses 12 anos que a gente ficou ali, a gente estava vivendo uma vida, cada um tinha a sua maneira de viver, a sua cultura, né? O pessoal que vivia de roça, vivia da roça, os madeireiros extraíam a madeira, empregavam a gente, outros extraíam a castanha do Pará. Na época não era proibido, o pessoal caçava o jabuti, a caça, vendia a caça, né? E aí tinha as pessoas que eram comerciantes, costureiras, os mecânicos, padaria, o dormitório, tudo isso era era uma fonte de renda para o repartimento, sabe? Então era assim que as pessoas viviam, sabe? E nesses 12 anos que a gente ficou ali, a gente recebeu a visita desses funcionários da Basevi, foi enviado pelo governo federal através da Eletronorte,
para fazer o censo econômico. Quando eles concluíram de encher o laudo, eles diziam, olha, a partir de hoje vocês não podem plantar mais nada de permanente, de cultura permanente. Somente vocês vão poder utilizar as culturas de ciclo temporária, como arroz, feijão e milho. Sabe? E nós ficamos esses 3 anos ali, sem poder plantar, sem poder exercer atividade, né? E só depois de 3 anos que começou a sair as primeiras irrisórias indenizações. E por sinal a gente não teve acesso a uma tabela de preço para discutir, né? E dentro desse processo de indenizatório, a gente só foi saber o valor quando a gente foi assinar. Dentro desse contexto, existia Campos Branco dentro daquele processo, onde estava inserido a chamada desistência. E a gente assinava, recebendo aquela irrisória indenização e nela contido a desistência. Mas a gente não sabia. Com a luta nossa, quando foi no tempo de começar a brigar pelas casas, foi que eles foram dizer que a gente não teria direito a receber casa nem terra, porque nós tínhamos recebido em dinheiro a desistência. Cada um tinha que seguir a sua vida, sabe? Então foi quando a gente, em 82, a gente se reuniu, a comunidade, com a ajuda da Igreja Católica pela Igreja de Cametá, a gente promoveu uma grande assembleia em 5 de agosto de 82, e a gente começou a se organizar para começar a cobrar do governo federal, que era representado pela Eletronorte, e a gente começou a partir para a luta. Né? Então foi assim que foi o surgimento do velho repartimento. Ele recebeu o nome de velho repartimento porque depois nós fomos realocados com a nossa luta para o novo repartimento. Né? Então ficou esse nome de velho repartimento e novo repartimento. Aí a nossa mudança para o novo repartimento, que seria a realocação, e enquanto a Eletronorte estava construindo as casas, a gente estava ainda no velho repartimento. Né? Depois que eles construíram já algumas casas prontas, o pessoal começou a mudar. Vinha para repartimento novo e eles encontraram a área ali, onde hoje é a rotatória, o trevo, que recebeu o nome de Vila Tucuruí, pelo fato de estar no sentido de ir para Tucuruí. E ali as pessoas começaram a fazer barracas, tanto os expropriados, como pessoas que estavam chegando de fora, de outros estados, do Ceará, do Maranhão, do Piauí, sabe? E eles começaram a fazer barracos ali na Vila Tucuruí. Quando a Eletronorte começou a entregar as casas, muitos dos expropriados já tinham a sua casinha, o seu barraco ali na Vila Tucuruí. No livro que nós escrevemos, nós temos foto aérea, nós temos foto como surgiu a construção da Vila Tucuruí. A primeira escolinha era numa humilde casinha de palha, sabe? Tudo aberto. Sabe? E foi assim que surgiu o primeiro bairro. Sabe? E quando foi em 84, a Eletronorte fez a entrega das primeiras casas, que foram no parque da Conspel. Né? E depois eles foram entregando casa no Parque Morumbi, no Parque do Espigão, na Vila Nova, na Vila Marabá, na Conspel, que é o primeiro parque, no Irapuru, que é o centro da parte baixa da cidade. Então foi assim que foi a nossa realocação. Sabe? E com essa mudança para repartimento, a Eletronorte, na época, nós éramos baseados em 1.225 expropriados de novo repartimento, sendo que 800 e poucas pessoas eram processo urbano, teriam receber casa. E os demais, 400 e poucos, seriam pessoas da zona rural, né? Teriam que receber lote na zona rural. E com isso aí o repartimento começou a crescer, desenvolver, aí começou a expansão da cidade, né? Os bairros, dos parques que a Eletronorte construiu, porque foi planejado para esse número de pessoas, né? E além das casas, a Eletronorte construiu uma infraestrutura que nós lutamos, brigamos por ela, como, por exemplo, foi terminal rodoviário, posto de saúde, delegacia, o Hospital São Francisco. Depois da luta,
nós tínhamos lá no velho repartimento uma pista de pouso, que foi construída pela Mendes Júnior, e eles queriam construir uma pista de pouso, né? Eu fiz uma contraproposta para que, em vez de eles construir uma pista de pouso, que eles construíssem um hospital com mais conforto, como se fosse um regional, né? E aí eles construíram o Hospital São Francisco, equiparam de todos os equipamentos. Na época tinha 2 ressuscitadores humanos, tinha todos os equipamentos necessários. E nessa infraestrutura também construíram a Praça Manelito, foi destinada a área para o cemitério Jardim das Palmeiras, a bacia de decantação. Foi construído o Colégio José Cícero da Silva, o Colégio Ângelo Lima de Amorim, e uma patrulha mecanizada que foi entregue já para o primeiro gestor, da Lima da Silva. Então essa foi a infraestrutura que foi construída junto com as casas que foram entregues para os expropriados. E aí começou a crescer, a cidade começou a crescer, a expansão dos bairros, né? A Vila Nova aumentou. Entre Morumbi e Vila Nova tem um aglomerado de pessoas que recebeu o nome de Itupiranga, porque a maioria das pessoas vieram da cidade de Itupiranga e se localizaram ali. É um pequeno bairro ligado com a Vila Nova, está entre Morumbi e Vila Nova, que tem o nome de bairro Itupiranga. E aí os bairros foram crescendo, Morumbi também encheu, cresceu, hoje o cemitério está rodeado de moradores, né? Já acabou a área do município, né? E o Espigão também cresceu, expandiu, a Vila Marabá também cresceu, né? Houve expansão. O Irapuru cresceu, a Conspel também cresceu, né? E foi assim que fui crescendo. E depois surgiu outros bairros, né? Surgiu o bairro do Vale do Sol, Vale do Sol 1, né? Ele cresceu, aumentou. Esse bairro do Vale do Sol 1 ele foi uma iniciativa de um saudoso Gilberto Raiol, que foi até vereador aqui na cidade. Ele teve a ideia de correr atrás de construir uma creche, né? E eles construíram uma crechezinha ali para dar assistência para o pessoal, né? E aí a expansão do bairro. Depois surgiu a expansão do bairro do Vale do Sol 2, onde hoje está localizado o Parque de Exposição do município. E na sequência o Vale do Sol 3, que é no sentido da Avenida Brasil, era conhecido como a Chácara do Carlinho, hoje é o Vale do Sol 3. Então foi assim que cresceu o novo repartimento. Hoje nós temos em repartimento muito mais pessoas de fora do que os próprios expropriados. E uma das dificuldades que a gente teve na mudança de repartimento velho para o novo é que a Eletronorte ainda estava construindo casas, né? Os que receberam as primeiras casas, os que ainda não tinham recebido, a gente teve a ideia de fazer uma lona, uma barraca de lona no fundo, onde estavam sendo construídas as casas, e ali a gente ficava para pressionar a empresa, para agilizar a construção e para evitar de que não fossem construídas as casas, tá? E eu pelo menos fiquei 90 dias debaixo de uma lona para poder receber a minha casa, tá? Então foi assim que aconteceu a mudança. E a outra dificuldade que nós tivemos, porque como estava construindo, a Eletronorte ainda não tinha construído todos os prédios públicos, colégios, né? E a Assembleia de Deus já tinha recebido a sua área. Eles tiveram a ideia, no tempo do pastor Océlio Nauari Araújo, que hoje é o pastor titular do Tucuruí. Ele construiu dentro da área da Assembleia de Deus um posto de saúde de madeira, só um piso de cimento e uma escola. Naquela época a empresa, a Camargo Correia, estava desmontando os acampamentos e estava doando os painéis, né? E o pastor teve a ideia, reuniu os irmãos, foi lá, conversou, e a gente ganhou bastantes painéis, a gente levantou essa escola e esse posto de saúde. Então a Assembleia de Deus foi responsável pela criação da primeira escola, que recebeu o nome de pastor José Pinto de Menezes, né? E a primeira professora que foi a titular foi a irmã Marcelina Paz. O posto de saúde teve como enfermeira a irmã Graça Lima. Então essas foram as dificuldades que a gente teve no início. A água também, quando a gente mudou, né? A Eletronorte colocou os caminhão-pipa,
né? Elas abasteciam as caixas, né, nas casas, sabe? Até quando concluiu a construção da vila, porque dentro da construção das casas, da infraestrutura, também foi construído a caixa d'água lá no Morumbi, né? Que depois de alguns anos a caixa d'água, a Eletronorte repassou para a Cosan assumiu o papel do abastecimento de água. E foi mais ou menos assim que aconteceu o novo repartimento. E hoje o novo repartimento, ele cresceu muito mais, né? Ele cresceu muito mais. E tem outros problemas que surgiram, por exemplo, a bacia de decantação na época, ela estava bem recuada, né? Ela estava recuada, tinha proteção da mata, sabe? Mas quando o primeiro prefeito assumiu o município, José Lima da Silva, em 93, eles não tiveram cuidado de fiscalizar para não deixar o pessoal se situar em volta da bacia de decantação. Então hoje a bacia está dentro de uma cidade, dentro de um bairro, né? A outra dificuldade que nós temos ainda hoje é os córregos, né? Esse que passa aqui próximo da feira, que a feira também foi Eletronorte construiu, o mercado da feira, de carne, do peixe. Tem um córrego que não é, na época a gente lutou para a Eletronorte para que eles levantassem o glade do Igarapé, para que não houvesse a vazão da água e alagasse a área da feira, sabe? E quando o inverno é muito forte, alaga, porque foi construído casa tudo em volta, né, da base dos igarapés de um lado e outro, e hoje a prefeitura não tem como colocar uma reta escavadeira para fazer a limpeza. E ainda, não podemos deixar de falar, os próprios moradores não têm o cuidado de juntar os seus lixos, né? Eles ainda jogam geladeira, fogão, freezer dentro do igarapé, e aquele material que é jogado, quando bate nas colunas da ponte, que tem uma ponte que passa o igarapé, atravessa, ela ajuda a represar a água, e essa água ela lava a feira. E os feirantes levantaram mais de 50 centímetros dentro da feira de cimento para levantar o comércio deles. Então esses são problemas que surgiram depois em função de, desde o primeiro gestor, não ter tomado uma iniciativa de evitar a evasão de construção de casa na área dos igarapés, como também em volta da bacia de decantação.